Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes futurísticos do Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas, imersivas, como foi com o nosso querido Bruno na semana passada, com convidados super especiais. A nossa convidada de hoje também, ela é futurística. Ela também é da imersividade, ela também, será que ela veio do metaverso? Não sei, já vamos falar mais sobre ela. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. E agora, já falei isso, já estou falando já toda semana, você também pode nos ver no Spotify. O Spotify agora tem um lance novo lá que a gente pode se ver também, então não precisa ir lá no YouTube, mas se quiser, vá no YouTube também, que você pode nos ver também, ou só nos ouvir, como você achar melhor. Acesse a gente lá no Instagram, rn.conversas, para saber de todos os nossos convidados e convidadas mais do que especiais e as atualizações. A gente vai estar no Hacktown daqui um mês, então a gente também vai trazer muitas novidades do Hacktown. Esse mês vai ser o mês do Hacktown, e eu sei que a nossa convidada também vai estar por lá, então a gente vai falar de Hacktown aqui daqui um pouquinho também. Turminha, para quem não conectou ainda, eu sou Cristiano Borges Franco, junto com meu amigo, meu parceiro, meu produtor, o pai da Aurora, Felipe Guedes da Luz. A gente vai te conduzir numa viagem incrível no espaço-tempo da nossa convidada de hoje. Antes de eu chamar ela aqui, porque ela está ansiosa. Nem está nada, é o que estou dizendo. Felipe, como é que está, querido? Salve, Cris! Muito bom, muito viajar hoje. Estou muito feliz aí de bater esse papo aí que a gente já está tentando há um bom tempo. Com uma pessoa que, né, a gente falou do Hacktown e o Hacktown que me apresentou e nos conectou. E vamos falar um pouco aí desses futuros. Muito bom. Então, por favor, Lud Pimenta. Salve, salve, como é que tu tá? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela recepção. E que bom que deu certo, porque tem realmente muito tempo que a gente está tentando marcar esse papo. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um papo. Tenho certeza que o papo vai ser muito legal para a gente aqui. Espero que você que está escutando também, a gente consiga entregar a altura. Muito bom, eu gosto disso, viu, Lud? Se for legal pra gente, já é alguma coisa. Se for legal para você que está nos ouvindo também, uau, muito, muito, muito melhor. Deixa eu te apresentar um pouquinho, Lud, para quem ainda não te conhece também, agora vai te conhecer. E aí, tudo que a Lud fala, que faz aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso também, para tentar conhecer mais ela, os projetos interessantíssimos que ela está conduzindo. A Lud Pimenta, ela é mestre em psicologia social e do trabalho, especialista em gestão de pessoas, especialista em pesquisa, design de experiências do usuário, fundadora e está à frente do RH Lab, que é um laboratório de construção. Olha que show isso aqui, gente. Laboratório de Construção da Consciência do Futuro do Trabalho. E aí a gente vai conectar lá com a professora Giz também, que a gente conversou outro dia, que a gente falou muito do futuro do trabalho. Olha que bacana. Lud ainda é idealizadora de programas com foco em metodologias e tendências atuais para o futuro do trabalho, como o RH 2021, Virais como programa de Business Partners. E eu tenho uma curiosidade de entender mais sobre isso, Lud, então eu vou querer que tu fale um pouquinho sobre isso também. HR Marketing, RH para o Futuro, entre outras. É ainda mentora de negócios da Artemisia e é membro, isso aqui eu acho incrível, viu, mulher? A gente tem que falar bastante disso também. Do Chapter Centro-Oeste do Teach the Future. Eu amo a Rosa Alegria, eu sei que a Rosa também está envolvida aí com vocês, é uma super liderança. RH para o Futuro. Que demais isso aqui. Vamos começar com isso, Lud? Que diabo? Que diabo não? Que coisa boa. Não vou falar de diabo, não. RH para o futuro, o que que é isso? Nos conta um pouquinho. RH para o futuro. Bem, acho que foi assim, né, que a gente, eu não sei se no Hacktown aconteceu justamente que eu falei justamente desse RH para o futuro, né? Olha aí. O último Hacktown foi uma pesquisa que eu levei. Eu fiz uma meta-pesquisa, na verdade, né? Eu criei uma linha do tempo, uma narrativa e mapeei um cenário futuro, considerando que o RH poderia deixar de existir. Então, está muito envolto, né, dentro das minhas pesquisas hoje, compreender novas metodologias e a evolução da própria função do RH, né? Tanto os virais quanto esses outros. A minha bio está até meio desatualizada aí.
que A já gente tem foi coisa na nova, bio, na verdade. o que que é, então, queremos saber o que Deve que ter não tá na umas bio que bios atualizadas por aí. a gente cata todas as bio de tudo que é rede social e traz para cá, faz essa sopa de informações aqui, mas vamos seguir aí, depois tu nos conta o que mais faltou aqui na tua bio. Eu atualizo, atualizo. Boa. Então, o RH para o futuro, ele é uma das minhas principais frentes de pesquisa hoje, de fato, né? Então, até mesmo pela minha experiência, eu atuo muito com RHs e lideranças de RH dentro das empresas, eu desenvolvo esses conteúdos mais voltados para, pode ser mapeamento de cenários futuros, como a compreensão mesmo de futuro do trabalho. Então, une projeto, treinamento e pesquisa, né? Muito voltado para isso. O que eu Ah, tenho para dizer de RH para o futuro é que o RH ele realmente está evoluindo. Acho que ele é um produto do meio. O RH, acho que minha conclusão é essa. Ele é um produto do meio, ele é um produto da evolução da empresa, ele é um produto da evolução das pessoas. Em alguns lugares ele está menos evoluído do que a própria organização precisa, em outros lugares eles são completamente é, eles estão muito preparados para as empresas e as empresas não estão conseguindo receber e aceitar esses profissionais, né? Hoje a gente vê muitos profissionais que têm ampliado, a gente tem forçado um pouco isso, né? Justamente uma ampliação da carreira do próprio profissional de recursos humanos. Os virais, ele vem justamente para isso, para ampliar um pouco mais, olhar para o futuro. E não tem como fugir muito disso, né? Hoje a gente precisa falar de gestão de mudança e o RH de ontem, ele não vai fazer gestão da mudança. Para a gente poder gerir mudanças de uma forma mais fluida e receber essas mudanças que as próprias pessoas têm trazido, vai demandar um pouquinho mais de capacitação e é isso que eu faço todos os dias. Que bom que eu faço, eu fico muito feliz de fazer isso. Que delícia, mulher. Me conta o que que são os virais, você falou já duas vezes virais, daí a gente te apresentou os virais, e daí como um programa do Business Partners, eu confesso que conheço pouco sobre isso. Os Virais, ele foi um programa de certificação que a gente criou Uhum. em 2019 para uma profissão que tem crescido muito dentro da área de recursos humanos, que é a de Business Partners. Antigamente se tinha o nome de consultor interno de RH, mas o hum, BP, ele tem uma função mais ampla, né? E ele tem um combo de habilidades e capacidades que não precisa ser só um BPDRH, né? hum. Hoje, um BP, ele tem a maioria das habilidades que a gente considera que são muito importantes para qualquer profissional do futuro, que é o sense making, de construir sentido, criar sentido a partir de análises, a partir de dados, criar sentido a partir de metodologia. É muito o que a gente trabalha e ensina hoje, né? Pode ser por meio de ensinar alguém a fazer curadoria, ensinar alguém a fazer scanning, que é uma ferramenta hoje de estudo de futuros, e como que a gente transpõe isso em diagnósticos e análises que podem trazer soluções dentro das empresas. O BP ele faz essa ponte, ele é um parceiro estratégico entre o que o negócio precisa e o que as pessoas precisam, e a gente usa as pessoas para conquistar essas questões, né, organizacionais, assim como a gente utiliza toda a capacidade organizacional para que as pessoas consigam fazer o trabalho delas. Então, é uma via muito mais sustentável, saudável, desejável. É uma via muito mais, uma via dupla mesmo, né? De Uhum. menos poder entre os elos que hoje a gente consegue interagir, pessoas e organizações. Perfeito. Você falava antes ali, né? RH está evoluindo, é um produto do meio, da evolução da empresa das pessoas, mas eles não evoluem na mesma velocidade, na mesma intensidade. E aí a minha pergunta era como equaliza isso, mas eu acho que então tu já trouxe a resposta, por meio também do business partner, né? Dessa pessoa que também leva esse alinhamento entre a cultura da organização com a cultura da área de pessoas. É um pouco isso? Ou também? A,
quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala de muitos modelos que eles acabam sendo propagados. É como se a gente se tornasse, criasse um ciclo vicioso, e é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Por isso que o RH ele é produto do meio, né? Porque a construção do RH ele veio da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela é completamente processual. Hoje a gente não está falando mais de um mundo linear, a gente está falando de um mundo não linear. A gente está falando de pessoas da geração Z, por exemplo, que estão vindo com várias profissões. Eu que sou geração Y, hoje meu filho teve que fazer meu filho mais novo, né, o de 6 anos, ele teve que fazer uma pesquisa da profissão dos pais. E aí eu falei assim, como que eu vou ensinar o que eu faço para o meu filho? Aí eu falei, filho, o que você acha que a mamãe faz? Ele falou assim, você grava podcast. Aí eu, é isso, simples assim, você grava podcast. Aí ele falou assim, acho que você faz vídeo no TikTok? Eu falei, não, tenho TikTok, meu filho, ainda, né? Aí ele falou assim, acho que você faz YouTube também, né? Então, assim, olha só a cabeça dele. Ele citou as principais fontes hoje que a gente vê de propagação de informações: podcast, TikTok e YouTube. Então, assim, e ele não falou nada do que eu faço, né? Tipo, você é futurista, o que eu vou, né? E olha que eu acabo ensinando algumas ferramentinhas para eles aqui. Então, o que que acontece? O RH, ele acaba propagando questões que a gente não quer, que valida uma cultura atual, que funciona numa cultura atual, que é simples, mas não necessariamente é o correto pensando no futuro, pensando em cenários futuros, pensando nessa galera que está entrando. Eu pego hoje clientes que estão justamente com essa dor. Há uma dicotomia entre o que nós fazemos hoje para aquilo que a gente vai fazer para o futuro. Então, o BP ele vem sim para ajudar isso, mas existem modelos metodológicos atuais que acabam favorecendo um pouco mais o RH. O RH só precisa desapegar um pouco. Eu percebo que isso já tem acontecido, mas existem modelos metodológicos que validam e que acaba dando essa fluidez que a gente precisa que aconteça, sabe? Uhum. Acho As, que, as empresas estão pensando em futuros. Lud, Vai, Felipe. Complementa a não, minha também, pergunta. e eu queria saber, assim, e como é que é o outro lado também que tu disse, né? Às vezes tu pega um RH mais evoluído, mas também muitas vezes a gente vê um RH que ele, para as pessoas, para quem internamente, ele é um departamento pessoal quase, né? Não age como um RH estratégico. Como é que é esse outro lado também? a gente encontra muitas empresas que ainda não pensam em investir em algo mais estruturado ou não conseguem perceber valor em algo mais estruturado ou uma área mais estruturada. A gente tem visto muitas empresas que agora começaram a contratar BPs e aí querem business partners e aí quer implementar o modelo de business partner e até dá muito resultado. Mas muitos BPs, por exemplo, muito preparados, contratam pessoas muito boas, mas que chega ali e não tem a menor estrutura para acontecer. É uma das angústias hoje, uma das frustrações que a gente trabalha nos nossos alunos. Que muitas vezes ele vai chegar numa empresa e ele está completamente qualificado para o trabalho, mas ele vai ter que fazer um papel talvez muito operacional no começo, né? Porque é um BP que vai chegar sozinho, muitas vezes vão ter muitas demandas antigas, emergenciais, que ele vai ter que trabalhar, talvez processo seletivo mata o tempo de qualquer BP, porque o BP ele não pode ter um tempo tão fixo assim, ou gastar tanta energia para um processo só, né? Ele precisa estar mais atento a tudo aquilo que está acontecendo, ele precisa saber fazer análise de dados, e um trabalho analítico, ele precisa de tempo, ele precisa se sentar ali na frente do computador e estudar, né? Então, muitas vezes o BP ele vai encontrar uma organização assim também, né? E assim, a gente sabe que tá todo mundo tentando evoluir. Algumas empresas tiveram grandes avanços, agora a gente está vendo já uma retração, né? A gente está vendo uma recessão que está começando a acontecer econômica de muitas empresas, inclusive grandes,
que estão começando a demitir muitas pessoas, né? Então, esse é um processo que a gente tem que começar a antever. Por isso que eu falei tanto da gestão da crise, né? Da gestão da mudança. Se esse profissional de RH, ou se essa liderança, por exemplo, né, não saber gestão de mudança, ele não está fazendo o papel dele. Por isso que futuro é tão importante, porque o futuro ele traz duas capacidades fundamentais, que é a de antecipar esses cenários e estar pronto, né? A prontidão para que algo aconteça. Acho que eu não respondi sua pergunta, Felipe, não sei. A do Felipe, sim, a minha não. Né? As empresas estão pensando assim no modo geral, poucas ainda estão se preocupando com isso. Assim, olhando macro agora, Lud. É engraçado, eu estava numa reunião com a Rosa agora, né? Rosa Alegria, minha super Uhum. mentora. E aí ela falou assim, futuro é muito entertainment nas empresas ainda. E eu acho que, assim, a ideia existe, a vontade se tem, mas o objetivo final, talvez, ele está um pouco deturpado, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais com esse propósito final, né? Se a empresa ela ainda estiver visando muito lucro, sem olhar as outras variáveis, que são pessoas e comunidade, sociedade, não vai adiantar. Uma hora a conta não vai bater. E as pessoas, elas têm pedido, né, muito para que essa conta bata. Então, eu acho que há, sim, uma intenção, mas o porquê da intenção ainda é duvidosa, Uhum. é meio isso. Não Por de isso você todos. é, por isso que você fala muito que é entertainment ainda, né? Porque não tem um Por que que eu propósito estou claro fazendo? para pensar futuros, Entende? exatamente. Uhum. ESG, que é uma coisa maravilhosa que veio aí para, tipo, falar de responsabilidade social. Ah, mas eu estou fazendo responsabilidade social para quê? Para ganhar seguidor no Uhum. Instagram? Ou é para fazer de fato o bem, né? Então, eu acho que a gente está no momento de mudança de uma era de mudanças e uma mudança de era que, se a gente não olhar para o propósito de fato do porquê que a gente está fazendo aquilo, o próprio planeta está dando conta do recado, né? De pagar. Uhum. A gente vai pagar a conta, uma hora vai. Já Tu já, estamos, né? é que a gente acaba vendo muito uma inovação de teatro aí, né? Que é um discurso para fora, mas que internamente não faz. Pega muito caso disso? Eu pego, mas assim, eu acho que tem muitos líderes hoje que estão um pouco desacreditados no processo, sabe? Eu pego clientes que são grandes e que têm muito tempo, uma cultura assim de longa data, e é difícil fazer mudança. É uma cultura muito. A gente fala dentro dos virais das culturas cristalizadas, que é o vírus, quando ele está cristalizado, ele não consegue passar doença, né? Ele não consegue propagar. E o vírus, os virais, são pessoas, agentes de mudança, que têm essa capacidade de se descristalizar e propagar e fazer infecção. Então, a gente é o santo que não faz milagre, sabe? Eu já peguei clientes de falar assim, mais uma consultoria que vai chegar aqui, vai fazer um processo de design thinking, vai pregar um monte de papel na parede e vai se dar por isso. Eu só não posso desistir. Eu faço essa pergunta sobre o quanto estamos pensando sobre futuros e o quanto as empresas estão pensando sobre futuros, porque, em tese, isso é relativamente novo, né, Ludia? Eu não sei há quanto tempo que tu trabalha com isso. A Rosa, sim, já é uma mestre aí que está há tempos já falando sobre a importância de futuros para as organizações, mas eu tenho a impressão, e eu quero que tu me corrija, né, que isso é muito novo para as empresas, talvez tenha vindo com esse movimento de inovação, né, pensar futuros também faz parte dos processos de gestão da inovação. A inovação está nesse futuro ainda, principalmente quando a gente fala em disrupção, nisso que ainda não existe, disso do que ainda a gente precisa imaginar. E aí isso se reflete por todos os processos da organização, inclusive, e principalmente no processo de pessoas, porque não é só o produto, mas as pessoas têm que também estar preparadas para pensar futuros, para pensar de maneira criativa. Para isso, a gente precisa de um ambiente adequado para isso também, que garanta,
essa possibilidade, a gente pensar futuros, imaginar como pode vir a ser as coisas e, de alguma forma, começar essa transformação no presente. Mas eu tenho a impressão que isso é muito novo, o pensamento de futuros, tanto quanto de inovação. É esse o sentimento que tu tens também, ou não? É um sentimento misto, porque não é algo novo. Pois é, Fazer mapeamento de cenários futuros, planejamento estratégico está aí para provar que toda empresa faz. é O verdade. problema é que, por exemplo, a Rosa, de novo, né? Porque eu convivo muito com a Rosa, né? Então ela é fonte de muita inspiração para mim. Que ela fala, por exemplo, que como é que a gente vai pensar futuros, que é alguma coisa a longo prazo, acima de que a gente trabalha com 10 anos, né? Quando a gente fala de fato desses mapeamentos, né? Sendo Uhum. que a gente troca de presidente a cada 4 anos. Se a gente muda o nosso futuro do Brasil a cada 4 anos, né? E é difícil olhar para o futuro. E hoje eu percebo que para as pessoas elas estão muito desacreditadas, né? Eu mesma, é muito difícil de eu fazer plano para o meu futuro, né? Eu trabalho muito com um plano aqui muito próximo de mim, porque depois de uma pandemia, gente, o que que a gente tem? É prego na areia. Então, eu percebo esse Prego na ponto, né? areia, As é pessoas ótimo. estão as pessoas elas estão desacreditadas, mas não é algo novo dentro das Uhum. empresas. Eu só não acho que as pessoas conseguem perceber valor dentro, por exemplo, do foresight estratégico, Uhum. que é a disciplina que traduz, né, em ferramentas para as organizações elas possam conseguir mapear futuros. Eu conheço empresas que fazem isso, Uhum. mas tá uma reviravolta. E esse papel, né, de estudar futuro agora virou meio moda. Então tá todo mundo estudando futuro, né? O que é bom, Quando eu de certa forma. comecei, é muito bom. É muito bom. Mas assim, se a gente for olhar, por exemplo, como o coaching fez sucesso, está sendo Hum. falado bem e mal de pessoas que trabalham com estudo de futuros, né? Então, assim, mas eu conheço fundações e pessoas que atuam de fato com futuro na veia, né? Quando eu comecei, eram poucas pessoas que estavam trabalhando assim, que se propagava. A Rosa, realmente, o Peter Bishop, né, também é do Teach the Future. São pessoas que se destacam aí, né? E agora a gente já consegue ter mais pessoas que estão nesse mercado, que está conseguindo utilizar o marketing, né? E está conseguindo se propagar aí. Mas é isso, é um sentimento dicotômico mesmo, sabe? De que é novo, mas ao mesmo tempo pô, a gente já fala disso há tanto tempo, né? Uhum. Mas eu acho que a gente nem chegou na curva ainda do que vai ser falado. E eu acho que cada vez mais vai ser falado mais ainda dessa capacidade de mapear cenários. É esse o É. nosso objetivo, né? A gente está nas escolas para tentar fazer isso. A gente já vai falar do Teach the Future ainda, Teach the Future. Só queria ainda trazer, né, que talvez dois grandes marcos, eu não sei quão grandes são também, mas agora na pandemia o Fórum Econômico Mundial falou um pouco também da importância de pensar futuros, né, de habilidades como foresight estratégico, antecipação, visão sistêmica, são essenciais, assim, principalmente no mundo pós-Covid. Acho que inclusive essa é a manchete. E a própria Unesco também falando de literacias de futuros num evento, se não me engano foi 2020 ou 21. Também eu acho que é um momento assim, pô, olha só, grandes instituições, e a gente sabe que essas grandes instituições muitas vezes pautam os MBAs da vida por aí, de dizendo, olha, prestem atenção nessas competências, prestem atenção nessas áreas de estudo aqui, porque isso aqui pode mudar a direção da empresa. Para mim, quando eles lançaram aquelas notícias, eu digo, pô, agora vai. Tive esse sentimento, pelo menos. É isso, a Unesco, ela fortaleceu muito esse movimento, de fato. Foi um dos primeiros que começou a falar do Futures Literacy, né? Que é essa alfabetização de futuro, para futuros, né? Em futuros. Então, eu acho que eles têm falado muito porque outras coisas estão em risco, né? E se a gente não conseguir pensar no nosso eu do futuro, eu brinco muito nos meus treinamentos, eu falo assim,
quando você passa uma conta no cartão de crédito, você está pensando no seu eu do futuro? O que você está deixando para o seu eu do futuro? É dívida, gordura, o que mais você está deixando para o seu eu do futuro, né? Isso é muito bom. Então, a gente precisa retomar isso e não vai ser, o foco não vai ser no adulto. O nosso foco, o nosso futuro não é adultos, não são adultos. Essa criançada aí que está aprendendo, que está pedindo coisas novas, que está pedindo novas formas de aprendizagem, que são arquitetos de Minecraft, que são é, que criam hackers dentro do Fortnite. É isso, Roblox. sabe? É isso, o Roblox, exato. Aqui rola Semana, solto isso daí. que idade tem? Tu tem um filho, você falou? Ou Eu não? tenho 2 filhos, eu tenho um de Dois. 11 e um de 6. O de 6 é o arquiteto do Minecraft. Que delícia. Na semana passada a gente estava aqui com o Bruno Macedo, não sei se você conhece o Bruno da Rito, né? E o Bruno é um querido também. E ele falava de uma iniciativa dele que era o FACTS, Future Explorers, que ele lançou lá em 2015, 16, em Fortaleza, que ele falava da importância da gente, dos adolescentes, das crianças e adolescentes pensarem futuros. E que depois, nas andanças dele aí com a Rito, por São Paulo e outras cidades também, que ele jamais, em algum workshop, ele conseguiu extrair tanta criatividade, tanto pensamento de futuro bacana, níveis de profundidade, quanto ele conseguiu atingir com a gurizada. E aí, então, vamos conectar com o Teach the Future. O Teach the Future também tem um pouco dessa, um pouco não, muito, acredito, né, de levar pensamentos de futuro, metodologias para jovens. Conta para a gente um pouquinho como é que é o Teach the Futures, quando ele, da onde ele surgiu, quando ele inicia no Brasil, como é que foi esse movimento? O Teach the Future ele foi um movimento construído pelo Peter Bishop. E hoje a gente já está em vários lugares do mundo. Nós somos uma rede global que leva, de fato, né, esse pensar futuros para jovens e professores. O Teach the Future, ele é propósito, assim, né? Ele é movimento, já faz parte, e a gente tem visto algumas pessoas começando também a atuar com jovens e crianças, porque a gente sabe que é por eles que a gente vai fazer algum tipo de mudança. A gente está numa discrepância de gerações, e essa geração que está vindo é como se eles estivessem num outro nível. E a gente precisa entender de fato o que é necessário, né? Ainda há muitos estudos incipientes sobre a geração Z, porque é uma galera que é nova ainda, né? Então, agora que eles estão entrando no mercado de trabalho, mas é algo que a gente precisa analisar, igual eu estava estudando alguns relatórios do IPEA, é a profissão de 18 a 24 anos é uma das profissões mais desempregadas do Brasil. Eu fiquei meio chocada, porque eu pensei, a minha cabeça preconceituosa, né? A gente acaba indo para esses ciclos, tá vendo? Ó, a gente repetindo ciclos. Eu pensei que as pessoas mais velhas ficariam com mais dificuldade, né? Mas não, elas estão totalmente empregadas, assim. Você vê, Uhum. é bem baixo o desemprego das pessoas ativas, né? E, ao mesmo tempo, são pessoas... Por que que eles estão desempregados? Porque não têm oportunidade? Porque eles não querem entrar nas empresas, Uhum. né? O que que eles estão fazendo? Será que os CBOs, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, permite ter YouTubers e outras profissões que são totalmente novas, e eu conheço jovens que estão ganhando muito dinheiro com isso, mas que não estão dentro, né, desse mercado corporativo, né, desse mercado formal. Então a gente acaba que se torna eles acabam se marginalizando, né? Ficam à nossa margem. Então
Pensar futuros para jovens e crianças é compreender e oferecer para eles metodologias para eles lidar com vulnerabilidade. Meu estudo de mestrado foi sobre vulnerabilidade, não no sentido da Brené Brown, né, de você se permitir ser vulnerável, mas o jovem vulnerável no Brasil, que está muito mais relacionado à questão socioeconômica e familiar. Então, dentro dessa linha, a gente tem 3 capacidades da vulnerabilidade, que quando você consegue lidar com uma situação divergente, como, por exemplo, a questão da pandemia, e como você se recupera dessa pandemia, como você se recupera dessa situação de vulnerabilidade e o que o meio está te oferecendo para que você se recupere, né? Então, se a gente for ver, a gente está num país muito vulnerável, né? Então, é urgente falar de futuro dentro das escolas, é urgente, não para pensar futuro da educação, não é esse o objetivo, apesar de que muitas pessoas acham que a gente trabalha com o futuro da educação em si. O futuro da educação é uma consequência, assim como o futuro das finanças, assim como o futuro da comida, da moda, do consumo, É tudo isso um dos é temas, né? futuro, né? Uhum. Futuro do trabalho, futuros são plurais, né? E falar de futuro das escolas é permitir com que essas crianças, esses jovens consigam mapear esses cenários futuros que a gente mesmo poda sem querer, porque há intenção. Só que a gente está em outro nível, né? Então, é permitir, né, quebrar um pouco essas barreiras que a nossa própria experiência, a nossa própria vida impede com que esses jovens sejam, eles são puro potenciais, a gente precisa Uhum. alavancar isso. Então, é isso, o Teach the Future tem esse Nem, propósito. nenhum adulto podou eles ainda, né? Ainda. Deixa eu entrar no mercado de Mas trabalho. a gente chegou nessa conclusão hoje, porque a gente já interagiu com alguns jovens e um dos nossos queridos, né, lá do Teach the Future, hoje ele estava falando, a gente ainda vai com muito tom professoral, só que não é esse o objetivo. A gente não é Uhum. professor de ninguém. Então, assim, o Sim, objetivo é deixar eles fazerem o deles, porque só criar o meio para que eles consigam fazer, né? Por muito quê? Porque a bom. gente está, de novo, rodando ciclos aí, né, de paternalismos e maternalismos, e isso não para, não cessa, né? A gente precisa estar muito consciente disso. Para quem não conhece o Teach the Future, isso acontece em vários lugares do Brasil, fora, né? Sei lá, tem aqui no Sul, não conheço o Cris, souber me dizer. Essa é a atualização, né? Aqui no Brasil, a gente inicialmente construiu os chapters, então eu estava no chapter Centro-Oeste e agora a gente criou o Teach the Future Brasil, e não há divisão ainda de chapters. A gente está fazendo toda uma reformulação hoje da nossa comunidade, então a gente estava em reunião agora justamente fazendo isso. Estamos em via de mudar algumas coisas e alguns direcionamentos. Hoje eu estou responsável pela área de projetos internos e externos, e há aí a previsão de que a gente acabou de fazer um treinamento para professores em estudo de futuros. Acabamos de encerrar, terça-feira agora foi o último encontro. A gente vai ter previsão agora de um outro curso. E aí, os únicos meios de participação hoje do Teach the Future ainda é por meio da comunidade. E se quiserem levar a metodologia, né, para dentro das escolas, contar com a nossa ajuda aí para fazer isso acontecer. Isso é Mas um por enquanto programa é assim, né, o pago, grupo. um programa gratuito? Como é que funciona se a escola, por exemplo, está nos ouvindo e ela quer muito levar isso para a escola dela? Como é que. Liga para a Lud. Liga também. Varia muito, a gente tá com algumas dinâmicas em paralelo, né? Então, a gente tem o estudo de futuros, que no caso foi pago, né, para professores que querem evoluir um pouco mais, ter essa consciência da própria disciplina mesmo, e conseguir, né, é focado em facilitadores para que eles consigam fazer isso dentro das salas de aula. Nosso foco são jovens e crianças, não são adultos. É, mas a gente oferece consultoria para as escolas, a gente está com uma disciplina dentro de uma escola em São Paulo,
e que é novidade, assim, não, é a primeira escola que consegue colocar dentro da sua carga horária uma disciplina voltada para estudo de futuros, e tá incrível, assim, lá tá maravilhoso. Mas, A gente está mentorando algumas outras escolas que estão começando agora, e a ideia é que a gente consiga colocar mais escolas com essa disciplina de estudo de futuros. e Então é sempre isso, a escola, gente pode. sempre escolas privadas, penso eu, por conta da burocracia da pública, da municipal, ou não, nada a ver. Não, a gente está com um professor que ele é de escola pública, a gente está mentorando também escolas públicas. Uhum. Existem, sim, algumas burocracias, mas a gente está esperando e a gente está torcendo muito, porque caminhos a gente teve mudanças, né, na legislação educacional, e há meios de incluir. Hoje, aumentou a carga horária da educação interdisciplinar, né? Então, por exemplo, na escola Uhum. dos meus filhos, eles estão fazendo estudo de leituras e estudos gerais, né, do que tem acontecido para o mundo. Então, assim, ainda há uma dificuldade de entender o que é estudo de futuros, há uma própria resistência das escolas, assim, de se saber que vai trazer resultado ou não. Mas a gente está esperando muito que com a nova eleição, que outros nomes tragam isso para dentro das escolas públicas, porque os caminhos eles já estão traçados. A gente está preparadíssimo, é só chamar. A gente já foi nesse futuro, já voltou e já preparou as coisas aqui, né? Tá? A gente está assim, preparado dentro do carro já, ó, ligado, só para Demais. começar. É, porque você estava falando, eu fiquei pensando como é que isso conecta no plano político, pedagógico, toda aquela burocracia interna das escolas, e às vezes é mais fácil, não me traga mais trabalho aqui, né? Mas também da importância desse tipo de estudo, né? E do quão transformador é isso, né? Para a comunidade toda, não só para a criança em si, para a escola, mas para o todo, né? É plantar a E, e, sementinha, e, né? E não precisa ter uma disciplina em si para estudar, né? Nessa escola lá de Ah, São Paulo, legal. eles realmente quiseram criar um tempo. Eu posso pegar matemática e envolver informações, fazer mapeamento de cenários futuros. Eu posso pegar ciência. Eu estava estudando história com meu filho, a gente estava estudando sobre a Mesopotâmia, né? E ele falando assim, não faz o menor sentido eu estudar isso. Eu falei, peraí, como assim não faz? Vamos Vamos conectar. analisar cenários futuros? Vamos lá. Olha só o que está acontecendo agora. Tá vendo a guerra aqui, ó, porque eles estavam assim, cheio de rios ao lado, que não sei o quê, né? Fiz todo ali o teatrinho para ele aprender. É isso, sabe? É porque cria propósito, eles conseguem vincular com a própria vida deles. Espera aí, por que que a gente está estudando isso aqui, gente? Ó, vamos pegar essa ferramenta aqui, vamos analisar o que está acontecendo. Políticos, questões políticas, sociais, de ciência, de saúde. Vamos olhar para o futuro? Como é que vocês acham que está acontecendo? Será que a gente vai usar máscara no futuro? Sabe? É Uhum. isso, é trazer isso. Ele é transversal, é um estudo que ele Claro. perpassa, né, por tudo. Então, assim, tem meios, tem como fazer isso. E a gente tem um livro, a gente criou um livro, o Peter, com a ajuda, Peter, Rosa, e o Global hoje, do Teach the Future, eles criaram um livro que se chama Pensar Futuros. A gente está procurando editoras que queiram abraçar esse projeto, para lançar o livro físico. A gente já tem o livro em 7 línguas, é, traduzimos para o português, e em outros lugares tem ele no meio digital. Aqui a gente percebe que há uma necessidade do físico mesmo, né? Então a gente está procurando editoras para fazer rodar, de fato. Ele é quase um manual, penso eu, para poder rodar essas disciplinas nas escolas também. Ele é maravilhoso, gente. E inclusive para adultos que querem aprender sobre estudo de futuros, ele traz uma linguagem muito acessível para qualquer pessoa. Pode ser para jovem, para professor, pode ser para adulto, enfim, para qualquer um. Ele é maravilhoso de ser aplicado para fazer para a gente, para a nossa vida. Ele é muito didático. Muito bom. Felipe? Tem, tem algum link, alguma coisa para o pessoal acessar o PDF? Não tem ainda. Eles conseguem entrar na Amazon e encontrar em outras línguas, né? Tem alguns outros países, tem alemão, tem inglês, mas o em português mesmo a gente
não colocou o link ainda, enfim, estamos ainda com uma estratégia interna. O objetivo é a gente fazer o físico, né? Há uma necessidade muito grande ainda dos professores ter algo físico, né, nas mãos e tudo mais. Então, a gente está tentando forçar por este meio. É a Entendi. nossa primeira via. Se não der certo, a gente vai por vias complementares aí. Bem, Ô, manda ver. Lud, e tu trabalhando questões, né, de futuros e tudo mais, RHs, para ti, assim, então, o que que é o futuro do trabalho, os futuros do trabalho, Olha e aí, dentro visões, dos visões, RH, queremos visões. queremos a bolinha mágica, e dentro os RHs hoje já estão falando alguma coisa de metaverso e tudo mais, não? Então, intenção existe. Agora, o objetivo é meio duvidoso. É, tem sim, a metaverso tem sido um assunto bem discutido. As pessoas não sabem o que é metaverso, né? Há uma confusão. E metaverso não é uma coisa nova, Não né? é não é um Eu era aplicativo. eu era rata de Second Life, que foi um dos primeiros metaversos que foi construído. Então, não é uma coisa. Ele só tem outra funcionalidade, né? E aí, a pergunta do que é futuro do trabalho, né? É isso. Se, se a gente for olhar, metaverso ele não é algo novo, mas por que não deu certo antigamente e agora está dando? Que sinais que as pessoas elas têm dado e que têm produzido esse tipo de oportunidades, né? Inovação é isso. Inovação é uma extrapolação do presente. É uma extrapolação pensando no futuro. O futuro ele pode ser mais tradicional, que é o mais do mesmo, né? É essa extrapolação do presente, ou ele pode seguir uma linha completamente diferente e ter, de fato, esse futuro desejável, esse futuro necessário. O futuro do trabalho é o estudo de todas as forças que mobilizam as questões que fazem com que as pessoas olhem para carreiras, trabalho e formatos de se trabalhar. E é por meio dessas forças que a gente também identifica esses desdobramentos. Então, a gente não tem uma bolinha mágica, né? Apesar de que as pessoas acham que futurista tem uma bolinha mágica, não temos, gente. É porque o futuro, ele não existe, né? O futuro, ele pode ser mapeado. A gente consegue se antecipar e se preparar para possibilidades de futuro. Mas quem estava preparado para a pandemia? Eu não estava, vocês estavam? Não. Aqui em Brasília acabou o papel higiênico em 2 dias. E aí a galera ficou fissurada, achando, por quê, gente? Como assim? Dá diarreia? Então, assim, Tava todo mundo cagado, hora de medo. tava tudo. Deve ter Então, sido isso. ninguém. É isso. Então, assim, pegou todo mundo. E o que que garante, né? Cadê a mãe de Ná nesse momento, né, gente? As É. pessoas não sabem, a galera mais nova não sabe o que é mãe de Ná, não. Só a gente, ó, isso conta um pouco da idade, viu? O Felipe é velho que Mas isso. o Felipe é velho mesmo. Mas, então é isso, assim, o futuro do trabalho, ele tem uma perspectiva de que as pessoas, elas estão adquirindo uma força muito maior hoje. Eles estão muito mais analíticos, eles estão fazendo cálculos. Será que vale a Uhum. pena eu trabalhar para essa empresa presencial? Tipo assim, dou 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a tecnologia, ela tá vindo, né? Ela vem, a tecnologia, essa transformação baseada em tecnologias, ela também tá, por um lado, nos fornecendo meios para que a gente consiga fazer mais coisas além do burocrático e operacional, mas também está fazendo com que a gente olhe para uma população brasileira que não tem capacidade ocupacional. Então, quando eu olho para o futuro do trabalho, uma das coisas que eu tenho estudado muito é como é que a gente está capacitando as pessoas que podem ser demitidas por conta das tecnologias, né? Uhum.
as automações, né? E eu percebo o futuro do trabalho com essas funcionalidades. Eu percebo o futuro do trabalho com mais fluidez, com características de carreiras mosaico, onde você vai se complementando, né? Onde você vai construindo a sua própria carreira. E para isso a gente vai ter que quebrar alguns padrões, de, por exemplo, perguntar, e aí, o que você faz da vida? Tipo, o que eu não faço da vida? Eu faço o que der, faço o meu corre, entendeu? Por isso que eu falei, a minha bio já está completamente desatualizada, porque tipo, já tem tanta coisa acontecendo, sabe? Muitas coisas acontecem muito rápido, né? Tem a Futuros Plurais ainda também, que é a outra comunidade que eu estou envolvida. Então, acho que é isso, Futuros Plurais e trabalhos os desdobramentos da forma como as pessoas evoluem, vem das próprias pessoas e das necessidades das pessoas. Então, se você quer entender um pouco do futuro dos trabalhos, olhe para elas, entende o que é necessário, o que elas estão falando aí nas entrelinhas, e identifica que tipo de força possível pode ser construído. A gente trabalha com perspectivas mais distantes. Existem ferramentas, né? Um povo meio doido, né? Que trabalha perspectivas muito distintas, né? As próprias ferramentas, elas nos oferecem isso, de olhar possibilidades muito mínimas e fazer a análise de cenários baseado nessas possibilidades mínimas. E aí a inovação dentro disso é muito, muito, muito massa, assim, sabe? É muito, muito legal de Uhum. se ver. Bom, Acho que é Mas isso. é isso que eu queria, isso que a gente está curioso, assim, não é a Lud mandinar, mas é visões, né, dentro dessas perspectivas de longo prazo, aí de 10 anos para frente, são cenários pessimistas, otimistas, a vida como ela é, o que que você ah, está Eu não, sou bem romântica, tá? envisionando? Eu também sou, para melhor. não, Ai, sou bem é que romântica. essa era uma pergunta, assim, né? A Lud, ela é otimista ou pessimista aí nesse contexto, né? Olha, eu sou a do contra, na verdade. Eu sou meio advogado do diabo, porque eu mudo. Então, tipo assim, se eu tiver num grupo que a galera estiver falando muito bem do futuro, eu vou lá e falar, não vai acontecer isso, não. Ah, Veja é o isso contrário, É, gente. aqui. é, Ó, isso é, aqui que da, vai dar é, da, errado. Eu é da faço o discórdia. contraponto. Eu faço o contraponto. Agora, quando a galera tá muito pessimista, eu vou, não, gente, bora lá, mas olha só, gente, boas práticas. Então, eu já percebi que eu tenho esse movimento, e quem trabalha muito comigo já percebeu que eu sou assim também. Aí o povo já fala assim, aí, ela já vem a Ludmilla com contra, já vem a Ludmilla Lud, do contra. mas essa coisa de ser romântica também tem a ver com esperança, né? Por que que a gente vai desejar um futuro ruim, né? Eu acho que eu sou muito assim também. Então, quando eu penso futuros assim, lindos, maravilhosos, mas claro, daqui a pouco vem o diabinho do outro lado do ombro dizendo assim, ô Cristiano, e esses sinais aqui, e olha o andar da carruagem, né? Então essa diferença a todo tempo, mas eu acho que é meio que natural da gente ter essa esperança no futuro de um futuro bacana, não é um pouco isso? Ainda mais quem tem filho, Não né? deve. Então, não deveria, é verdade, Isso, porque a gente quem está tem traçando filho. ali os cenários e está vendo, Tem envisionando muita coisas. coisa. Mas é isso, assim, eu acho que eu tenho um grande privilégio aí de conseguir ser romântica, porque eu tenho convívio hoje com pessoas incríveis e que essas informações chegam para mim. Hoje eu tenho uma rede de informações de futuro e de coisas que outras pessoas estão fazendo, estão testando, que é sensacional. E eu falo, cara, é isso aí, é futuro, bora, tá tudo bem, né? Mas aí quando você vai olhar para as magelas do mundo, é muito difícil de verdade, assim, né? E principalmente para mim, que trabalho com jovens vulneráveis, eu preciso ter muito esse contraponto. Imagina se eu não fosse romântica com esses jovens, né? Já tá tudo complexo. Hoje eu faço uma formação em Natural Foresight, que é pela School of Future, que é a AgCAD, que é uma empresa super famosa, a gente está
É um movimento de 30 pessoas de vários países diferentes e a gente tem fazendo várias coisas mirabolantes aí, né? E a gente tem criado muito, assim, toda semana a gente está criando alguma coisa nova. E as coisas que têm surgido, elas não são coisas assim, tipo, cara, que loucura é essa? Por exemplo, ontem a gente estava estudando robôs éticos dentro das Uhum. redes sociais, como a gente já olhou o metaverso e falou assim, cara, terra de ninguém, Ética, ética dos né? robôs, né? Uhum. E aí, e se a gente começar a colocar robôs com inteligência artificial com ética? Aí a gente foi analisar, tipo assim, tá, mas o que que é ética? E e se o robô levar a ferro e fogo? Tipo assim, olho por olho, dente por dente, né? E aí a gente começou a viajar em cima da parada dos robôs com ética, né? Das automações com ética. E isso teve desdobramentos gigantescos, seja para a política, para as pessoas que, tipo assim, eu vou ficar com medo agora de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa aqui, porque tem um robô que está me olhando, né, e tal, um robô na rua. Então, tipo assim, e se o robô achar que eu tô roubando, né, e será que vai chamar a polícia, né? Então, e até que ponto criar essa coerção numa sociedade é legal para a construção de uma sociedade de evolução, né? Se a gente for falar, por exemplo, do fim do machismo, tá, tudo bem, as mulheres estão super seguras agora nas ruas, porque tem os robôs olhando e falando assim, aquele ali foi machista, então tá preso. Tá, mas isso não muda o homem que é machista, por exemplo, né? Segue Isso sendo não muda o machista. machismo. E aí a gente estava viajando isso. Então, é um privilégio, eu sei que é, mas se eu tenho alguma coisa para doar nesse mundo, é meu romantismo, de fato, de querer construir alguma coisa, porque eu sei do privilégio que eu tenho de ser uma pessoa branca hoje, de classe média no Brasil. Então, eu Uhum. faço por onde, sabe? Eu tento fazer por onde. Eu acho que o segredo é não ser ingênuo, talvez, né, Lud? Que às vezes a gente tem acesso a essas informações todas, assim, de futuros, inclusive futuros que já estão acontecendo em outros lugares, de, pô, uma hora chega para cá. Mas a gente tem tanto tema de casa para resolver ainda no Brasil, agora falando de Brasil em especial, sobre a pandemia também, eu não sei se esse dado é brasileiro ou é mundial, mas a gente também romantizava tanto a pandemia, agora podemos trabalhar de casa. Calma lá, querido amigo, querida amiga. 11% da população apenas estava em casa, né? A grande massa do povo continuava na rua se contaminando, pegando ônibus lotado. Então, que mundo você vive, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né, de não viver muito, né, imerso ou dentro da nossa bolha, né? A gente cansa de falar da bolha, da maldita bolha, né? Então a gente também tem que É. ter esse cuidado de estourar a bolha e olhar para fora dela de vez em quando para perceber, olha só, tem muita coisa para ser resolvida ainda. E você falou das eleições, então é sempre também na eleição a nossa esperança, né, de que a gente tenha pessoas alinhadas ao espírito do tempo, alinhadas às coisas que a gente acredita para um mundo melhor, alinhadas a conceitos de diminuição dos ismos, né, dos racismos, dos machismos, né, de todas as coisas que a gente entende que são ãh, maléficas para a sociedade hoje, nos fazem tão mal. Mas também tem a ver com o nível de consciência da sociedade que evolui. Acho que tudo isso também passa por uma evolução, né? A história apresenta muito bem isso. Assim como a gente pensa futuros também, esse futuro é garantido pela evolução da sociedade. A gente tem que passar por isso em algum momento para aprender com isso também. Acredito muito nisso, né? Como é que é aquela frase célebre de futuristas, né? O futuro, não sei nem de quem que é. O futuro transforma o presente transforma o futuro, né? O passado transforma o presente, enfim, são lógicas do tempo aí que a gente se perde. O futuro, tem várias aí, né? Tipo, tem, eu não sei exatamente de qual você está falando, mas tem várias aí que é justamente isso. Tipo, se a gente não conseguir levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, aí é a futurista eu falando aqui, né? Levanta a bunda da cadeira, começa a fazer alguma coisa pro futuro, né? E é legal que você trouxe, porque esse perfil, os dois perfis, eles são muito bem-vindos, tá? No mapeamento de Uhum. cenários futuros. A pessoa analítica, ela é muito bem-vinda. A pessoa desconstruidona é muito bem-vinda. A pessoa preconceituosa é muito bem-vinda também.
a gente aprende muito com pessoas preconceituosas. A gente aprende limites, a gente aprende pontos de vista diferentes, né? E o futurista, ele não tá ali para julgar ninguém, a gente não faz juízo de valor. A gente não pega uma ideia que você teve, baseado numa experiência, numa crença que é completamente adversa ao que a sociedade está impondo, e fala assim, ah, porque você está errado. Não, peraí, vamos construir a partir disso. Vou dar um exemplo para vocês. No Hacktown, no último Hacktown, eu fiz um workshop de construção de futuros, e tem uma ferramenta que se chama Futures Wheel, que é a roda de Roda futuros, de onde você futuros. e você consegue fazer vários mapeamentos. E foi a primeira, eu acho que foi a primeira série, né, do Hacktown, que eles criaram uma trilha toda voltada para o estudo da cannabis em vários lugares, Uhum. né? Política não, né? Mas saúde, amor, sociedade, né? Em tudo. E aí eu deixei aberto para que o que eles queriam, né, fazer mapeamento, a gente dividiu em 2 grupos, e um deles fez sobre mapeamento da legalização da maconha. A partir da legalização da maconha, eles mapearam cenários futuros. E aí a gente chegou num resultado no final que foi o seguinte: tinha muita gente lá muito adepta, né, para mapeamento, para que realmente fosse legalizado, e eles falaram assim, cara, a gente não pode legalizar a maconha. O Brasil não está preparado para a legalização da maconha, porque muita gente vulnerável sobrevive dela. E aí eles Olha aí. começaram a identificar vários cenários assim catastróficos. E eu, se vocês me perguntarem se eu sou contra a favor, não importa o que a Ludmilla pensa sobre isso. O que importa é Uhum. o que a gente vai construir a partir disso, né? Ah, você é a favor ou contra o aborto? Cara, bora vamos fazer mapeamento de cenário futuro, sabe? Uhum. Então, só tem uma questão que eu sou contra, mas eu não vou. Eu acho que, né, porque Ok. já fez Abre aí, abre aí. demais. Então, Poliniza, é, poliniza aqui. depois das. Não, não vou Tá falar, não. bom. O futurista é quase como um Sabem, pesquisador também, né? vocês Se já ele não. sabem o que que é. É um cara aí que tá fazendo muita merda pelo Brasil. Enfim, é a única coisa que já tô com ranço, assim, sinistro. Então, tudo tem Tô limites, né, junto. gente? Até os Tudo tem limite. preconceituosos. E o limite dele tá Mas, acabando, mas inclusive. O limite eu de tempo. espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu espero que a população esteja evoluída para fazer a mudança. Porque você falou uma verdade, assim. Se você for olhar, por exemplo, o modelo de negócio do Uber, o Uber ele só não é um excelente modelo de negócio porque eles precisaram inflar toda uma estrutura organizacional para Uhum. cuidar da saúde de quem está dirigindo e da saúde de quem está pegando motoristas por aí. Por quê? Porque a população não está preparada, né? Não está preparada para Uhum. esse modelo de negócio. E aí acaba se precarizando muito, né? O Brasil ele não está preparado para o modelo de PJ, por exemplo, porque Sim. tem muitas pessoas que acabam precarizando o trabalho por conta disso, né? Uhum. É diferente. É, Não é, consegue vi- dar bem. é, econo- é, como diz o Michel Alconforado, né? Vidas em stand-by, né? Dos entregadores, dos Ubers, né? dos entregadores de aplicativo. Estão sempre ali paradinhos esperando que alguém os chama, né? Então aquela vida fica em stand-by durante vários momentos do dia. E eles estão inovando, Ah, viu? Eles estão oi? inovando assim, inovando em golpes, inovando Sim. em estilos de roubos, né? Então você vê assim que, tipo, tudo tem sido meio, né? Eles são inovadores também, gente. Tá todo mundo inovando no mercado. Brasil sendo Brasil. Infelizmente, né? Assim, de novo, né? Eu tenho o privilégio de ver o outro Brasil, né? Hum. Eu só queria e faço tento fazer com que esse novo Brasil ele chegue como esperança, porque imagina o Uhum. que que é. A gente tem todo o privilégio para falar Brasil é Brasil, mas imagina um jovem que está assim fazendo seu corre de manhã, de tarde, de noite e virar e falar assim, pô, Brasil é Brasil, e dormindo falando, Brasil é Brasil. É muito Sim. revoltante, né? Então, é isso, assim, não tem como a gente não trazer um peso
papo, né? É, mas eu queria, eu só vou largar bomba, mas eu não quero me aprofundar nela, tá, Lodi? Talvez para uma parte Vou 2 que a gente promete para todo mundo aqui, né? Na verdade, largar isso aí e correndo. porque ninguém é livre, velho, entendeu? A gente se acha livre, conhece as coisas, viaja, mas no momento que você perde um documento, você fica, sabe, você não é livre. Talvez o cara que se esconda na montanha, que não tenha endereço postal, sabe? Ele consiga ser livre, mas mesmo assim a liberdade dele está condicionada a um espaço restrito, entendeu? Mas, de novo, eu só quero largar essa bomba, porque não, isso é um tema para 50 horas, né? Dessa coisa do Esse aí Brasil é nós vamos ter que abrir um Brasil. vinho para discutir. Ah, Porque eu às vezes, acho que tem, porque tem. não é uma crítica a você não, tá, Lud? Não me entenda mal, não me interprete mal, mas às vezes a gente se acha muito assim, eu me acho muito assim, conheço as coisas, tenho acesso. Cara, se a gente deixar de pagar um boleto pro governo, cara, a gente arruma um problemão, entendeu? E é disso que eu me refiro, entendeu? E Eu tenta concordo. aí burlar o imposto de renda para ver o quão livre a gente é, né? Então é sobre isso um pouquinho também, né? Então se a gente não andar na linha, quem tem condição de andar na linha, em tese, vive uma vida boa e consegue, né, transitar. Para quem não consegue, já é um grande problema, e aí Brasil é Brasil, né? É isso que eu me refiro um pouquinho. Ludi, vai ter ciclos de futuro no Hacktal esse ano. Você está preparada para ir? Eu sei que você já está na lista de programação. Vamos aproveitar nossos minutinhos aqui para falar desse evento que a gente é apaixonado. Felipe, eu acho que Felipe e eu fomos nas duas edições juntos. Não sei se tu foi numa edição a mais. Eu fui 18 e 19. 18 eu fui como participante, conheci uma galera incrível, conheci os organizadores, me diverti pra caramba, tomei cerveja pra caramba. No 2019 eu já fui como palestrante, também foi uma vibe maravilhosa, fiz workshop, me conectei de novo com as pessoas, fiz novos amigos. E aí veio a pandemia, a gente ficou sem tal, mulher. A gente está numa expectativa enorme para esse ano. Como é que tá a tua expectativa? A gente também, assim, de novo, eu acho que muita gente está com muitos planos, né? Então, tem muitos amigos, assim, que já não vão conseguir ir, né? Mas o público vai ser bem. Eles estão se preparando bastante para muita gente, né? Esse ano. É maravilhoso, né? Esse ano eu queria dar mais uma tranquilizada, não dar palestra nem nada e viver mais a vibe, né, de participante. Mas o futuro me chama, né? Então eu vou estar com 3 ações lá. Eu vou estar junto com a Rosa, numa palestra sobre o futuro se aprende na escola. Vai ser uma palestra que a gente vai dar lá. É, a gente vai. Tem um cliente nosso, que foi o Banco do Brasil, a gente construiu o Laboratório de Inovação em Pessoas e o Observatório de Futuros em Pessoas, Futuro do Trabalho, e eles vão apresentar o case, então eu vou estar lá para dar suporte. E a Futuros Plurais, a gente vai criar um diálogos plurais sobre o futuro do trabalho lá. A gente não sabe quando e nem como, assim, a gente queria que fosse meio happy hour, né, uma coisa meio fora do script, né? Fora do pipeline de palestras. A gente toma uma praça lá em Santa Rita do Sapucaí e faz acontecer. Então, estão todos convidados, podem procurar aí no LinkedIn, no Instagram e tudo, procurar Futuros Plurais, que a gente provavelmente vai soltar, onde que a gente vai estar, em que lugar. Então, acho que vai ser um papo muito legal. Não vai ser um papo só sobre futuros plurais, sobre futuro do trabalho, a gente vai falar sobre o que der na telha, né? Bem aleatório também. Então é isso, vão ser as 3 ações aí que estarei Ludi, se envolvida. puder só conectar a comunidade do Futuros Plurais já vai ser mágico. Só o fato de poder tomar uma cerveja junto, trocar ideia, sentar todo mundo numa roda, ou, né? Isso aí já vai depender. Eu duvido que a gente vai conseguir falar do futuro de qualquer coisa, né? A gente vai, penso eu. Eu estou há pouco tempo no Futuros Plurais, turma, mais consumindo conteúdo do que contribuindo, mas é uma rede mágica. Conecte-se aí, pluguem aí, começa lá no site futurosplurais.com.br, né? Acho que é isso. Ou pelo Isso. perfil da Lud lá no Instagram, né? No LinkedIn, vai ter essa conexão.
Aí, se você também se interessa pelo tema, tem as formas de entrar nos grupos. Então, é maravilhoso, porque é uma É troca pelo próprio site riquíssima também. pelo próprio site, né? Isso. Se a gente pisca o olho, tem 50.000 mensagens ali no Instagram, no WhatsApp, mas daí, né? Tem uma turma irada, incrível, que é dedicada, que faz o nano resumo. Aí a gente pode só ler o nano resumo, que fica ligado de tudo que aconteceu. Ludi, teve um movimento muito lindo, não sei se você fez parte, se foi de alguma forma impactada por ele, 2017, 18, 19, que foi os Exponential Group. Te lembra disso? Sim, Também tinha um pouco dessa vibe, também né? tô no Vários meio. grupos, querido do Bruno Saida, vários grupos, e também tinha essa pegada de fazer os resumos, a ata, né? O Bruno Saida fazia a ata, eu me lembrei muito do Nano Resumo, é bem isso, cara. Que legal. Parabéns para vocês que estão lá fazendo isso, viu, Ludi? É muito, muito legal mesmo. Obrigada, todos estão super bem-vindos. Todo novo ponto de vista é um ponto de vista novo, então vem fazer parte também do Futuros Plurais. É gratuito e é voluntário. Os nano-resumos também Exato. são produzidos pelos próprios membros, né? Então, todos muito bem-vindos, só chegar. Muito bom. Eu ia pedir para te citar o nome de alguns, mas daí a gente vai cometer um, né, um, A gafe Alguns de como é que é? esquecer. Uma membros, deselegância aqui, porque tem muita gente incrível, né? Daqui a pouco a gente cita um e não cita mas o outro. mas a gente, eu poderia citar a Tayane Costa, que foi uma das fundadoras, Beleza. né, do Futuros Uhum. Plurais e é hoje uma das lideranças do grupo de administradores. E tem, sim, uma galera muito legal, muito massa, e que é só chegar, gente. Tem espaço para todo mundo lá. Bom, Muito bom. eu tenho uma última pergunta para a Lud aí. A gente é o Rock Night Podcast, né? Então a gente quer saber um pouco se a Lud também é do rock. Se dentro da playlist dela lá tem, além de Ludmilla, tem um Rock Night, tem um rock, assim. Eu curto A rock. gente tem um. O que é rock para A gente vocês? tem Será um. que é a mesma coisa de rock para mim? Tomara que não, porque daí vem uma coisa diferente, talvez. Exato. A gente tem uma playlist colaborativa que a gente faz com todos os convidados. Então, a gente pede indicações de algumas músicas que os convidados, né, passem para a gente e a gente adiciona lá dentro dessa playlist. E aí a gente queria ver assim, o que a Lud tem na playlist dela de rock e do que ela entende de rock. Cara, eu acho que eu gosto muito de Metallica. é, Eu gosto muito de Elliott Smith, apesar de que não é uma pessoa viva mais. Mas eu Ó, diria que sério. Metallica é legal. Muito bom. Já tem alguma coisa de Metallica lá. Se tu quiser Tem depois alguma até música te sugerir a específica para a gente música. botar lá? É. Não É, precisa ser agora, uma semana de novo. O seu, Cara, teu som preferido, a gente inclui ele lá. Não precisa ser agora, Lud. eu não sei se Pearl Jam é rock pra claro, vocês, claro, mas claro. eu acho que o Pearl Jam ele ganha fácil do do Metallica. Gente, desculpa falar isso. Ó, jogou, ixi, jogou ali a bronca agora. E eu colocaria a Live, é uma das músicas que eu mais escuto. E é uma das músicas que mais traduz o nosso momento, né? A Live do Pearl Jam. Muito bom, Muito bom. verdade. Ludi, Cris, valeu demais por esse papo aqui contigo. A gente aprendeu um monte contigo. Espero que a turma que esteja nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, indo para a praia, enfim, indo para qualquer lugar, né? Eu digo isso, turma, na- porque quem está nos ouvindo, né? A gente publica na segunda-feira, na terça, às vezes na quarta. Mas hoje é sexta, então sextou aqui para a gente também. A gente colocou a Lud de castigo aqui no sextou dela. A gente trouxe ela para gravar com a gente no final de tarde. Então, também por isso, te agradecemos muito, Lud Pimenta, por ter trocado essa ideia com a gente, ter nos permitido aprender um pouquinho mais, saber mais um pouquinho de ti, dos teus projetos. Turminha que vai para o Hacktown, catem a Lud por lá, participem das palestras dela, dos workshops lá, participe lá do Banco do Brasil, do case que ela vai apresentar, do Futuros Plurais, da palestra lá com a Rosa Alegria, do Teach the Future.
O futuro se aprende na escola. Lud, valeu demais mesmo. Muito obrigado. Obrigada eu, gente. Foi lindo. Adorei o papo. Que coisa E boa. um bom futuro, feliz futuro para todos. Bons Boa. futuros pra gente. Felipe Guedes da Luz, valeu mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço esse papo futurístico, plural, demais, e que um bom futuro nos espere aí mais adiante. É isso, Rock gente. Night Obrigada. Podcast, aleatoriedade da vida e conversas leves e divertidas, futurísticas, com convidados super especiais. Hoje a gente esteve conversando aqui então com a Lud Pimenta. Toda semana um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Lá no Instagram a gente está como @rn.conversas. E aí a gente vai te marcar muito essa semana, Lud, para te, né, postar, repostar. Vamos botar os cortes também lá do podcast, dessa troca que a gente teve contigo. Valeu, turminha que está nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, seja ele quem for. Beijão.